Olá galera do Bonsai Sul de Minas, bem-vindos a um novo vídeo e hoje é dia do nosso quadro Diogo Responde, onde nós vamos responder algumas perguntas especialmente selecionadas que foram postadas lá no Instagram. E aproveito, né, depois desse vídeo, se você ainda não me segue no Instagram, dá uma olhadinha lá, Bonsai Sul de Minas, segue lá porque lá sempre tem aí várias interações com você inscrito que ajuda muito a dinamizar o nosso canal aqui. Uma das perguntas de destaque desse nosso vídeo de hoje é o adubo com prazo de validade vencida. Será que eu posso usar esse adubo com prazo de validade vencida? Será que vai prejudicar a nossa planta? Então fica comigo aí, juntamente com as outras dúvidas que vai servir de crescimento para muitas pessoas, ok? Bora lá para a nossa primeira pergunta. Pergunta que vem do Sérgio, o print ficou meio embaçado aqui nesse quadro de hoje, mas vai dar para a gente entender. O Sérgio perguntou: olá Diogo, humus de minhoca caseiro é preciso curtir antes de colocar no substrato? Pergunta interessantíssima desse nosso amigo Sérgio. Por quê? Uma pergunta muito interessante do amigo Sérgio, por quê? Porque o nosso canal também tem vários vídeos legais sobre adubação, né? E eu tenho uma especialização muito boa nessa questão de adubos orgânicos. Então ele está perguntando: adubo, humus de minhoca, preciso curtir? Então, respondendo para você, Sérgio, não precisa curtir o humus de minhoca. Por quê? O humus de minhoca ele já está ciclado. Este material produzido pelas minhocas, né, esse material que já é quebrado pelas minhocas, este já é o processo de curtição, ou seja, o seu humus está pronto, ele não precisa curtir, ele já está pronto para uso, ok? Assim também como alguns bocaches e alguns adubos que as pessoas passam por ciclagem. Depois que aquilo foi ciclado, o que é ser ciclado? Passar pelos processos de decomposição, transformado, quebrado. Passou por esse processo, está pronto para uso. O que acontece muitas vezes é as pessoas não ciclarem alguns materiais que vão utilizar como adubo e colocam lá este material no substrato e na planta e ainda não foi ciclado. E o que vai acontecer com isso? Este material ele vai ciclar na planta para depois liberar os nutrientes. E este primeiro processo dele ciclar para depois dar o nutriente para as plantas, este primeiro processo é que pode aí, gerar malefícios para as plantas, ok? Mas o humus de minhoca, estando pronto, já é ciclado, pode usar sem problema algum. O Danilo perguntou: as folhas da acerola estão esbranquiçando e queimando. O que pode ser? Danilo, para responder essa sua pergunta de maneira mais eficaz, eu precisaria sim ver a planta, né? Eu não sei se é algo parecido com isso aqui, ó, que nós estamos vendo, porque essas questões de coisas brancas na planta pode ser várias coisas. Geralmente é mosca branca, ou pulgão, ou cochonilha, que dá aí essas questões brancas nas folhas. Agora, isso também pode ser algum tipo de fungo. São duas coisas que atacam as nossas plantas. Ou são fungos, ou são insetos, ok? Para isso, galera, a cauda sufocálcica ajuda muito, porque ela combate os dois de certa maneira, mais os fungos do que os insetos. Mas se eu vejo e constato que é questões insetos, né, se eu vejo que é inseto, qualquer inseticida, inseticida Dime, ou Caltrine, ou algum inseticida que você é acostumado a utilizar para acabar com pulgão ou cochonilhas, você pode estar utilizando, que vai dar jeito nessas questões aí das folhas brancas. Agora, as folhas queimadas, ela pode ser ocasionado por este ataque fúngico ou ataque de insetos, ou pode ser ocasionado por questões de substrato, ou ocasionado também por questões climáticas, porque neste tempo que nós estamos vivendo, né, um tempo muito seco, as plantas podem sofrer um pouquinho com essas questões aí climáticas, perder algumas folhas e ficarem mais enfraquecidas. Mas tudo está
estritamente ligado também a um bom cultivo da sua planta. Se a sua planta está em um bom substrato, recebendo uma adubação adequada, dificilmente a sua planta vai ser atacada e sofrer com esse tipo de coisa, ok? Mas se você constatar que é inseto, ok? Use um inseticida, inseticida Dime, Caltrine ou qualquer outro inseticida aí que seja do seu costume. Se você constatar que é fúngico, então você vai estar utilizando um fungicida, ok? A Caldas focalska ou um enxofre que você pode encontrar em qualquer floricultura. Caldas focalska, para quem não sabe, eu tenho para venda também, tá? Uma excelente cauda e vamos para a nossa próxima pergunta. O Álvaro pergunta: quais tipos de ficus podem ter raízes aéreas? Álvaro, todos os ficus produzem raízes aéreas. Agora, existe uma vastidão de ficus, né? Existe mais de 700 espécies de ficus diferentes, então talvez pode ser que algum não produza, né? Mas os mais utilizados na arte do bonsai retusa, microcarpa, tiger bark, benjamina, né? Eu não tenho experiência com todos, ou seja, eu não cultivo todos, mas trabalho muitos ficus diferentes para clientes, para amigos que também cultivam, então eu tenho contato, né, com as plantas deles e com as experiências deles também. Os ficus, agora tem alguns que têm mais potencial em suas raízes ao invés de outros. Alguns têm mais potencial em suas raízes do que outros. Por exemplo, o retusa barra microcarpa para quem quiser. Esse que nasce nos muros, que nasce nos telhados, né? Vai tudo de encontro ao habitat natural do ficus, né? Ou aquilo que ele tem para poder sobreviver no ambiente. Por exemplo, o retusa, que vive nos muros, em cima das casas, etc. Ele já tem essa questão de emitir essas raízes longas e precisar de ter essas raízes longas para poder se fixar nesses ambientes. O benjamina, por exemplo, a gente já não vai achar um benjamina crescendo no muro ou crescendo em uma casa. Não é uma característica da espécie para a sua sobrevivência. Então as suas raízes aéreas vão ter uma força menor. Então trabalhar raízes aéreas neles é possível? Sim, mas teremos mais sucesso com outros tipos de ficus, como por exemplo um ficus que não é muito utilizado no bonsai, ficus mata-pau, por exemplo, né? Nasce lá na copa da árvore, lá em cima, a sua raiz vai descendo, quando atinge o chão, começa todo o processo para abraçar aquela árvore ali, vira até esculturas lindas aos longos dos anos, ok? Mas raízes aéreas todos os ficus produzem, alguns vão ser melhores do que outros para trabalhar raízes aéreas. José, adubo fora da validade prejudica a planta? Você alguma vez já chegou na floricultura, chegou lá para comprar um adubo que talvez você estava procurando fazia tempo, né? E olhou lá e falou: nossa, que pena, tá vencido, será que eu posso utilizar na planta? E você perguntou lá à dona da loja, né, se poderia utilizar na planta. Ela falou: pode utilizar sem problema, que não vai prejudicar a sua planta. Isso que eu vou falar aqui serve tanto para adubos químicos como orgânicos, ok? Mas vamos lá. O que pode acontecer com a minha planta se o meu adubo estiver vencido? O meu adubo vencido, eu preciso estar olhando as características físicas desse adubo. Por exemplo, seja ele químico ou seja orgânico, eu preciso ter experiência, né, com este adubo enquanto ele não estava vencido, as suas características físicas, como por exemplo o adubo químico, né? Se ele estiver melado, se ele estiver com mudanças em sua coloração, tanto químico quanto orgânico, tá? Então eu não devo utilizar esse adubo, porque se ele estiver com suas características físicas diferentes, alguma coisa de ruim aconteceu. Como por exemplo, se ele for orgânico e ele tiver com suas características físicas intactas, não tiver molhado, não tiver cheirando ruim, principalmente, eu posso estar utilizando sem problema algum, ok? Não vai fazer mal para as minhas plantas. O que pode acontecer
esse adubo ter perca de algumas coisas, como nitrogênio, por exemplo, adubos químicos, por exemplo, né, vencidos. O nitrogênio, ele é um pouco volátil. Um pouco não, ele é volátil nesses adubos, então com o passar do tempo, algum desses nutrientes podem se volatizar, pode haver perca desses nutrientes, então vai ser um pouquinho menos, mas pode utilizar assim sem medo algum, se não houver mudanças em suas características físicas, ok? E esse armazenamento também é o que vai interferir nessas características físicas do produto, como por exemplo o osmocote, ele é amarelinho, às vezes ele está vencido, mas está lá com sua coloração, não está melado, as bolinhas não estão soltando aquele monte de sal, ok? O que pode acontecer é ele ter um pouquinho menos de nitrogênio. Adubo orgânico, o que pode acontecer perder também esse nitrogênio ou se transformar simplesmente em uma matéria orgânica pura e simples. Agora, o cheiro, galera, no adubo orgânico é o que vai fazer você constatar se ele está apto a ser usado ou não. Vou comprar um adubo orgânico, tá cheirando ruim, o meu olfato não está de acordo com aquele adubo, não está cheirando adubo, então não utilize, porque um adubo orgânico estragado, ele pode sim atrapalhar a minha planta, porque ele pode gerar nele ali grande quantidade de amônia, e isso pode queimar as minhas plantas, pode contaminar o meu solo e pode estar gerando nele ali algum tipo de micro-organismo nocivo para minhas plantas. Mas na maioria dos casos pode utilizar sem problemas. Claro, dando preferência para o que estão dentro da validade, ok? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos aí a pergunta do Guilherme. Qual adubo você recomenda para suprir os micronutrientes? Guilherme, essa sua pergunta ela é interessantíssima. Nós vamos falar também de dois adubos aqui sobre essa questão. Adubos químicos, o melhor adubo, vamos ter um vídeo sobre isso, ok? Vai ser o osmocote, porque ele já contém muitos micronutrientes que a planta precisa. Tudo isso de forma balanceada, juntamente também com os macronutrientes. O osmocote na categoria adubos químicos é o melhor que tem. Agora, adubo orgânico para suprir esses micronutrientes, eu não posso recomendar outro senão o Bokashi BSM, ok? Por que o Bokashi BSM? Porque ele é um adubo balanceado que tem em sua composição mais de 12 tipos de elementos, entre eles farinha de ossos, torta de mamona, esterco bovino, entre muitos outros que eu não posso estar falando aqui, né? Feito de forma balanceada, submetido a processo de fermentação para quebrar todos esses elementos e oferecer para a planta com o bônus da vida ao solo, que são os micro-organismos que vão continuar atuando e entregando esses elementos para a planta. O Bokashi BSM é um adubo orgânico que vai suprir esses elementos para a planta também, porque todos os adubos orgânicos, eles separadamente, eles vão fornecer ou um ou outro micronutrientes, torta de mamona, esterco de aves, esterco bovino, todos eles têm um pouco de micronutrientes, mas de forma um pouco mais separada. Por isso que é importante nós utilizarmos misturas desses elementos para estar oferecendo um prato melhor para as nossas plantas. Por exemplo, se eu dou para minha planta, se eu me alimento somente de arroz, vai fazer falta de alguma outra coisa, ou somente de feijão, vai fazer falta. Agora um arroz, um feijão e um bife, né? Já é uma mistura bacana, que nós podemos nos alimentar com isso todos os dias e vai nos manter aí alimentados. Então, é difícil recomendar para você apenas um elemento da categoria orgânico para suprir as plantas desses micros, que são muito importantes, porque a falta de um micro no solo
vai fazer com que a planta não absorva algum tipo de macro. Então ela precisa sim destes micros. Não é uma coisa que nós podemos assim nos preocupar excessivamente, porque muitos desses micros já são presentes no solo e nos elementos orgânicos que utilizamos para poder compor este nosso solo, ok? Senão essa nossa videoaula aqui vai ficar muito extensa se for para explicar todos os detalhes. Mas adubos que eu recomendo: categoria químico, Osmocote. Categoria orgânico, eu recomendo aqui o Bokashi BSM, que tem mais de 12 elementos em sua composição para suprir justamente tudo isso. 12 elementos e também algo mais. Vamos agora aqui responder a pergunta do Rodrigo. Poda drástica, corte reto para depois acertar ou corte inclinado para trás? Para responder essa sua pergunta, Rodrigo, vamos utilizar aqui o quadro, ok? Um corte reto, ele vai me proporcionar vertentes mais radiais de brotação na minha planta, ok? Essas brotações aqui de cima, elas estão vindo lá de trás, ok? Então nem vou colocar elas, ó. Vai me resultar nisso. Depois, de toda maneira, eu vou precisar dar algum tipo de acabamento aqui. Inclusive, se eu for querer aqui tomar um segmento do tronco e vamos dizer que eu vou ficar só com este galho aqui, ó, eu vou precisar arrumar isso aqui, ó, ok? Vou precisar inclinar este corte aqui. Por quê? O meu processo de cicatrização com o meu corte dessa maneira, ele vai ficar melhor, ok? Então temos esse primeiro motivo, digamos assim. Se o meu corte está reto, vai ter um estímulo de brotações mais radiais e o acabamento depois fica ao meu critério, ok? Agora, se o meu corte for aqui na diagonal, eu tenho um estímulo maior de brotação aqui, ó, nas costas da minha planta. Pode ser que não saia da maneira que eu espero, mas eu tenho um estímulo maior de brotação neste local, ok? E tenho também um ganho maior de conicidade na minha planta, como por exemplo, se eu vou trabalhar com um galho que saiu aqui e vou trabalhar com um galho que saiu mais aqui, ó, ok? Nós vamos ter este ganho aqui, ó, de altura para a nossa planta. Vamos tentar desenhar mais bonito, né? Tá vendo aqui, ó? Eu vou ter esse ganho depois no meu acabamento. O meu corte também, sendo feito desta maneira, ajuda também no escoamento de água. Em ambos eu vou precisar passar um selante, né? Então aqui eu tenho uma ajuda melhor também quando eu vou regar ou quando está chovendo, né? Não ficar empoçando água aqui. Mas tudo isso vai depender da altura da planta que você quer trabalhar. Como por exemplo, se eu faço uma poda drástica e ainda não tenho noção apenas para poder gerar ramificação, depois eu vou ser preciso fazer uma outra poda. Mas em todos os casos é interessante a gente fazer essa diagonal aqui, ok? Para uma melhor cicatrização. Agora, se eu desejo uma brotação radial para depois fazer as escolhas, podemos estar fazendo o corte reto sem problema algum. É tudo questão de prática e questão de intenção do que poderia estar por vir. O nosso Diogo Responde de hoje, galera, fica por aqui. Agradeço de coração a participação de todos, né? E convido-vos a me seguir lá no Instagram, que é onde está tendo aí essa interação para poder responder essas perguntas. Bonsai Sul de Minas, link na descrição também, para que você possa ficar por dentro das novidades que acontecem no canal e dos conteúdos oferecidos por lá também. E desculpa se também algumas perguntas não foram respondidas ou trazidas para o canal, porque são muitas pessoas, pessoal. Eu queria realmente poder trazer tudo, ok? Mas não é possível, humanamente é impossível, né? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.